Tamo ao vivo, tem ninguém. Oi, Marcinha. Aceita o convitinho aí. Acho que agora vai. Oi, Thiago, tá me ouvindo? Oi, Marcinha. Tô. E você? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Que saudade de você, tudo bom? Eu tô fazendo, Tudo. tô meio blogueirinha aqui, tô tentando achar uma luz pra. Deixa eu ver, talvez aqui seja melhor. Tá travando, tá vendo bem? Tô ouvindo bem, tá super bem. Deixa eu ver se eu consigo subir mais um pouco. Que quando fica em live, sua cabeça vai lá. É, A minha, né? tá A minha meio, tá meio cabeça vai lá pra escuro aqui. cima. Não, eu tô te vendo bem. O pessoal vai Oi, entrando aí, vai. gente. A Aline, minha cliente, tá aí. A Liane. Beijinho. Todo mundo vai ver o Pagamico de vídeo. Acho que agora tá legal. Quer dizer, se eu ficar um pouco assim, enfim. É. Ó, o pessoal tá entrando. Pessoal, quem tá entrando agora, o som tá beleza? Tá, a imagem tá travando? Como é que tá a conexão aí? Vocês podem responder? Então, Tô tentando ajustar a altura do tripé. oi, Liane, saudade também. Ó, o pessoal do Papos na Rede tá aí, hein, Thiago? Ah, é? Maravilha! A Liane era do Papos. Que legal. Tá tudo bom aí? Ah, tá ótimo. Todo mundo falando que tá ótimo. Ouvindo. Tá todo mundo ouvindo bem? A imagem e som ok? Tá todo mundo vindo minha make de gatinho. Ah, ótimo. Vamos começar? Deixa eu ver. Vamos Ah, lá? não. 2 minutos. Vamos fazer um bate-papinho aí antes de. Na real, a ideia desse Statalk é tipo bater papo mesmo, não é nada tipo entrevista. É parecido, acho que parecido com o Papos da Rede, né? Não Pra sei gente como é matar que. saudades do Papos, né, Thiago? Ou eu que editava os áudios lá, mandava pra você. Verdade. A gente fazia log, você lembra? Que não Lembro? tinha, no começo não tinha, a gente fazia transmissão do que era discutido. Era isso mesmo. Era bem legal, pô, saudades. E só tinha fera, né? Que você conseguia os Ó, contatos lá. Marta Gabriel, Luli. o Luli, a Liliane Ferrari falou aqui, a Samanta, o Gil Gerdelli, Sim, o pessoal, o Tarcísio Silva, lembra? Ele fez lançamento lembro. de books no Papos na Foi, Rede. foi mesmo. Foi bem legal. Bem legal. Aí a ideia dessa live é passar conhecimento, trocar ideia. Até você pode me perguntar o que você tiver dúvida. Se você quiser falar algo, sugerir algo, é bem aberto. A ideia é deixar um papo mesmo, deixar fluir, sabe? Uhum. Eu acho que a gente podia pegar a lista de perguntas que o pessoal fez para você. Eu vi que eles falaram sobre engajamento, né? Sim, Uma sim. série de Eu, coisas. eu anotei aqui. Se a pessoa. Eu pediria assim, qual assunto que você queria que a gente abordasse e falaram sobre abordar sobre engajamento e tem umas 3 perguntas. Eu não sei se você pegou mais perguntas aí também. Olha, meu dia foi bem corrido. Eu cheguei a ver as perguntas, mas eu lembro que uma era de conteúdo, outra era sobre engajamento, outra acho que era sobre resultados. Resultados. Eu Se tô. pouco dinheiro não impactava no resultado, uma coisa assim. Aham. Então vamos lá, vou Tá? começar. Bacia,
Se apresenta aí. Eu acho que muita gente já conhece, mas quem não conhece vai ficar conhecendo agora. Por favor, se apresente para o pessoal. Tá bom. Meu nome é Márcia Sischini, eu sou Relações Públicas com pós em marketing e sou uma estudiosa e entusiasta do digital desde 2009, desde 2007, na verdade. Porque Aham. quando eu fiz a minha pós-graduação em marketing, eu prestei atenção que estava havendo alguma mudança, porque naquela época, que parece que a gente fala muito tempo, né? Uhum. 2007, 2006, eu comecei a perceber que tinha um movimento dos blogs, Rosana Herman, o Inagaki, que eram as primeiras. Para falar a verdade, Thiago, eu fiz um blog no Comunique-se, que eu acho que foi Eu lembro. 98. Olha isso. Mas aí eu não gostei do formato porque não tinha interação, não tinha conversa. Ah, isso aqui é uma coisa muito chata. E era uma coisa bem HTML, nada no formato que é agora. E aí, quando eu fiz a pós, eu percebi que tinha um movimento diferente, eu não sabia o que era, né? Aí eu Aham. comecei a pesquisar e vi que tinha uma nova oportunidade ali, e a minha não é tese, mas o meu trabalho de final da pós foi o marketing e as novas mídias. E aí Aham. foi onde eu fui estudar um pouco de memética, o que que era meme, como que surgiu a www, né, a internet como Aham. nós conhecemos. Fui ler Castells, fui ler uma série de coisas. E falei, nossa, tem realmente uma coisa legal aqui. E eu já Aham. segui o Lula naquela época. Aí o que que eu fiz? Para o meu trabalho da faculdade, eu fiz uma pesquisa com esse pessoal de como que eles enxergavam o blog. E o meu trabalho foi, naquele momento, em 97, 98, as informações chegavam primeiro nos blogs, depois eles iam para os portais, sites, essas coisas. 2 semanas depois ia para a minha impressa. Olha que delay grande que era. Era E gigante. a gente, eu costumo falar que o que sumiu mesmo, foi o que mudou isso foi a morte do Michael Jackson, que Uhum. foi noticiado pelo TMZ no Twitter. Então, a Foi, partir eu lembro. dali, a comunicação pelas redes ela teve uma ampliação maior. Então, mas até aí eu era uma estudiosa. Para você ter uma ideia, quando eu fiz o meu trabalho da pós, eu mandei, olha a petulância, eu falei com o Luli, falei, Luli, sou sua fã, sou sua leitora, a Rosana, eu falei também, falei, vocês podem responder o meu trabalho? Eles responderam. E aí, assim, Caraca. eu segui. Foi, não, olha o susto que eu tive, que quando eu conheci o Luli pessoalmente em 2010, que eu fui falar para ele, falei, Luli, eu tenho, para quem não sabe, gente, Luli Radfire é um dos maiores nomes de inovação do Brasil, ele é professor PhD da USP, é feríssima. Luli, ó, se você ouvir, se chegar Nossa. até você, sou sua fã, sempre você sabe. Aí, em 2010, no primeiro evento de social que eu fui, que chamava Social Media Brasil, eu fui falar com ele, me apresentar quem eu era, e falei, Lúlia, eu tenho um Aham. projeto chamado Papos na Rede. Ele falou, eu conheço. Eu quase caí de costas. Eu falei, como assim? O cara da USP conhece meu projeto. Aí eu falei assim, você topa falar para mim? Topo. Olha, eu só não posso falar agora porque é ano letivo, mas me chama em janeiro. Janeiro ele participou. Assim, o Lúlia é um Foi. cara maravilhoso, Nossa. né? Eu fiz um curso com ele em 2009, eu lembro que foi na Jump Education, que era uma das primeiras que fazia curso chamado Novas Mídias. E aí Aham. todo mundo chegou. Pra você ter uma ideia, a grande sacada de mídia naquela época era anúncio no MSN. Olha isso, Tiago. Era isso. Né? No interior Era. nem tem essas coisas. Aí o Lula chegou com uma apresentação toda robótica, e aí ele falou assim: olha, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, o Twitter está morto. Eu falei, como assim? O Twitter nem chegou lá em Araraquara, como que o Twitter já morreu, né? E aí foi fantástico. Eu tive aula com o Alexandre Bessa, que hoje está na Amazon. Bessa que deu mídias, que falou sobre mídias no MSN. Então, assim, coisas que a Aham. gente nem imaginava que ia acontecer, né, Tiago? E aí foi, eu posso dizer para você que foi um divisor na minha carreira. Eu casei, né, fiz faculdade em Bauru, me formei em 93. Eu falo para meus alunos, eu sou uma profissional do século passado. Eu saí da faculdade, é verdade. Eu saí da faculdade em 93, a internet chegou no Brasil em 94. Então, olha, se eu tivesse ainda, né, vocês que estão aí nesse mundo digital, é sim, uma oportunidade. Eu não troco a minha idade nem a minha experiência. O que eu Uhum. trocaria
É a idade no sentido de terei muito tempo ainda para aproveitar desse novo universo. Eu gosto de Exato. conhecimento. Aham. Então, e a partir daí de 2009, eu estava no jornal, criei perfil no Facebook para o jornal, criei comunidade, porque naquela época ninguém sabia exatamente o que Nada. fazia, nada. Tinha Orkut, tinha Twitter. Eu lembro que eu e o Rafa, que era estagiário, Rafael Gervatovski, Rafa, beijo se você ouvir essa live. Nós fomos os que começaram a criar redes no jornal. E aí a gente começou a fazer uma interação até legal, por exemplo, com o Estadão falou com a Tribuna na época, que era o Twitter do jornal. Aí teve uma Campus Party em 2010, a gente foi para lá, para você ter uma ideia, a gente tinha pouco acesso no site do jornal. E aí o meu chefe não queria muito que deixar a gente ir. Aí eu falei, ele falou, que vocês, que defesa que eu posso ter para vocês irem na campus? Eu falei, olha, Aham. Araraquara, naquela época, ele estava fazendo internet livre para os cidadãos. Eu falei, Hum. não, vamos, né? O prefeito está fazendo uma coisa legal. E foi bem no ano que acho que veio o Al Gore, então era uma coisa legal. Sei que lá eu fui de pauteira, acabei indo de pauteira. O Felipe Turioni, que hoje está no G1, foi o jornalista, e o Guilherme Bonini, que hoje em dia também é um cinegrafista araraquarense, está fazendo um belo trabalho, era parte da equipe. Então fomos nós três para Campos. Aí tô lá, vi quem que eu vi? Rosana, fui entrevistar a Rosana, vi a Samantha Shiraishi, a Sam na época, Eu ela lembro. tinha ganhado. Você lembra quando ela ganhou uma geladeira da Brastemp? Sim, Ela tinha sim. acabado de ganhar, e aí a gente fez uma entrevista com ela. Aí eu passei e eu reconheci o Cabral, que era da Isobar, na época. Aham. Aí eu vi que ele estava ali sentado num sofá com um moço, que eu não sabia quem era, e estava tendo a entrevista. O que, que eu fiz? Bati na costa do que estava lá filmando. Falei, dá licença, quem que ele está entrevistando? Ele falou, ele é o Romero Rodrigues. Só era o Romero Rodrigues do Buscapé. Eu não sabia quem era. Só. Parei ali, já fizemos uma pauta. Então, assim, aí eu vi, estava tendo a prefeitura, um trabalho que a prefeitura estava fazendo de inclusão de digital para os moradores, também fizemos entrevista. A Lele, que era do. Ela tinha um blog que gongava as celebridades, era ela, não era a Catilene, eu lembro que tinha um blog. Entrevistamos a Lele Sadi também, e aí foi bem legal. E para você ter uma ideia, quando a gente voltou e o pessoal editou os vídeos e colocou no portal da Tribuna, a gente chegou a ter recorde de audiência. E o que, que eu fiz? Catei os vídeos, mandei para todos os entrevistados, né? Aham. Aí, assim, a gente teve uma resposta muito bacana da Rosana, a Samantha. A Samantha respondeu para a gente na época que aquela entrevista da Tribuna, um jornal de Araraquara, tinha sido a melhor entrevista dela na Campus Party, que os pais Caraca. dela tinham entendido finalmente o que ela fazia. Olha que bacana, né? Nossa, que legal. Tipo assim, tem muita historinha. E foi aí que eu comecei nesse universo, estudando. Aí como que surgiu o Papos, né? Eu sou fuçada, eu gosto, não tinha ninguém para conversar nesse momento que eu estava também. Aí o pessoal do portal, né, que eu estava no portal nessa época, você twitta demais. Até teve uma professora, a Mara de Brasília, ela fez um estudo sobre mulheres no Twitter e eu fui uma das que mais tweetava. Foi a Mara Baroni. A Mara pode contar isso. Eu tweetava muito, porque eu amo o Twitter, é uma das melhores plataformas que eu Pra mim acho, é assim, em melhor. termos. É, ela é uma ferramenta que um segmento qualitativo. Assim, o Isso. Facebook é bem rede, você está ali conversando com as suas amigas e tal. E o Twitter eu acho que é uma mídia mais qualitativa, é um pouco mais, né, de um seguidor mais informado, não Isso. desmerecendo as outras redes. Não, E não. agora, Mas assim. é, É. é. E agora também eu estou tendo um outro olhar para o LinkedIn. Para você ter uma ideia, essa semana eu descobri, com muita surpresa, que faz 15 anos que eu tenho uma conta no LinkedIn. Olha isso, 14, desculpa. Caraca, 14 anos. Eu entrei 14. também. Eu, Entrei também no início do LinkedIn aqui no Brasil, também entrei, coloquei lá, mas também, sabe aquela coisa tipo, vamos entrar para ver o que é? Foi assim é o com, nosso com papel, não é? Hello, o Hello, né, que foi o segundo Hello, eu fiz Orkut. também, do Eu Orkut. fiz também, tinha um outro que era só preto e branco. Ah, esqueci o nome agora. Ai, Que era.
Você lembra do Ning, que era uma rede social que você criava sua rede social? Sim, lembro. Criava Então, suas comunidades, criava tudo. exato. Então, É, eu tava nessas também. Aí eu tomei um susto, eu falei, nossa, como assim? Eu tô há 14 anos no LinkedIn, então agora eu também comecei a dispensar mais atenção para o LinkedIn, porque profissionalmente ele é uma ótima ferramenta, né? Até eu me surpreendi, certeza. se você permite aqui eu fazer essa observação, Pode o falar. LinkedIn sugeriu como... Eu fui reconhecida pelo LinkedIn como uma das pessoas com autoridade na minha área. E que se eu Nossa, queria fazer mentoria que do, legal. dos jovens profissionais. Falei, vou passar aqui, vou ver o que dá. Tiago, eu já tive 10 pessoas de áreas diferentes, até uma aluna da SPM veio me Caraca, perguntar. Que legal, né? E aí, que assim, legal, então, parabéns. tá, obrigada. E, assim, eu fico contente porque é um reconhecimento, assim, se a ferramenta Claro. está dizendo, né? E assim, eu sempre penso assim, eu sou nada, sou uma minúscula aqui em Araraquara, né? Mas para mim, meu mundo é grande, porque eu gosto dessas coisas, entendeu? E é bem legal, que assim, fico trocando ideias. Tinha um estagiário, tinha um trainee, três querendo ir para a área de startup, o que eles fazem para ir para essa área. Então é bem legal, bem Aham, interessante. aham. Se permite fazer uma observação. Você não é nada. Você é a influenciadora do interior, que eu tô sabendo, do interior de São Paulo. Eu tô sabendo. O Conta. pessoal tem mania de me chamar de digital influencer, mas eu vou confessar para você que eu não sou digital. Eu não me considero uma digital influencer. Eu me Aham, considero uma pessoa com autoridade digital. Porque sim. quando você tem autoridade, eu reconheço, não é questão de querer ser metida, as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou, né? Claro. Não, Sim, mas é que sim. às vezes soa arrogante. Mas É, é. eu acredito que eu tenho muito mais, eu sou mais vista como uma pessoa com autoridade no conhecimento digital do que uma digital influencer. Primeiro que eu não me posiciono. Lógico que quem diz que se você é digital influencer são vocês, né? Mas eu não faço nenhum tipo de comunicação para que eu influencie a pessoa, a não ser meus delineadores de gatinho, que eu estou apaixonada pela Up Make Imports, que é, assim, é fantástico. Eu já sabia usar delineador, mas esse que tem um carinho do gatinho, eu amei. Então, assim, e aí, a partir dele, e duas coisas que eu fiz que você pode se considerar, as pessoas se interessaram por isso. Eu também vi um floral de roll-on e divulguei no meu story. Aí duas, três amigas também vieram perguntar. Mas é um universo muito pequeno e eu não quero isso, porque assim, eu acredito que quando você faz esse trabalho de digital influencer, você tem que estar muito disposta a ser vitrine, né? E Sim, assim, eu prezo sempre o meu lado profissional. E eu não gosto eu de também. misturar. Então, assim, por isso que eu sou tímida para vídeo. Quem me conhece também sabe É. disso. Aí minha cliente virou e falou: Ah, você vive falando para eu fazer vídeo? Como é que você é? Eu falei, mas é o meu papel de estrategista sugerir para você Claro. fazer o vídeo. Mas eu não, eu sou bastidores. Então, eu acredito assim também, Thiago. Não falando como pessoa, quer dizer, não falando como profissional, desculpa. Mas eu acredito que eu sou uma pessoa de uma. Já estou na começo da terceira idade, uma terceira idade feliz, mas eu sou uma profissional de 50 anos, eu tenho 50 anos. Eu não posso dizer que eu sou nova, eu não sou. Então, assim, eu acredito que, por mais que eu tenha esse perfil de bem-humorada tal, existem situações que para mim, a faixa etária, não, entendeu? Tipo, uma coisa é eu brincar no stories, treinar a orelhinha de Sim, gatinho, mas não sim, combina com o meu perfil. As pessoas sim, que contratam o meu serviço não querem me ver nesse tipo de coisa, a não ser que eu sim. faça um stories fechado para os meus amigos, um grupo, uma coisa, beleza. Mas eu acho assim, então já fica a dica aí também para as pessoas que querem se posicionar, né? Porque as pessoas, quando eu dou aula, eu falo para os meus alunos, os alunos hoje em dia, os meninos, desde a tenra idade, não querem mais ser jogador de futebol, eles querem ser youtubers. E as meninas querem ser it girls ou influencers. É. Só que isso está gerando um outro lado, que é a questão do bullying, a cyberexposição, a competição desnecessária, né, Tiago? Eu Sim, sim. atendo, eu atendo médicos da área de estética, e para você ter uma ideia de como isso é tão forte, aumentou o pedido de cirurgia plástica, porque a pessoa tem que Foi. sair bem do selfie. Olha isso, entendeu? É, E aí, assim, você
para estar na frente da câmera igual eu estou agora, as pessoas estão vendo minhas olheiras, as pessoas estão vendo minhas, entendeu? A Xuxa é uma, coitada, eu acabei de ver uma story dela, ela falando que ela é muito cobrada, as pessoas cobram muito. Aí eu sempre faço, é uma meia-culpa nós da comunicação, porque formamos, né, essa beleza, esse Isso. padrão que é tão cobrado. A mulher envelhece e ela está fora do mercado. É, assim, eu tô grisalha, nossa, ela tá velha, você tá grisalha, tá charmoso. Então, assim, tem essas coisas, né? É Mas verdade. pode falar, Tiago. Eu queria fazer uma analogia com isso que você falou. Falou assim, eu sou uma autoridade no digital e não uma digital influencer. A mesma analogia que eu uso é para as redes sociais e mídias sociais. Você Exato, concorda? Mídia concordo. social é a ferramenta. A rede social é uma mesa de bar, uma rede social. É uma rede É, social de pessoas. Segundo a Marta Gabriel já falava isso só há lá 15 anos atrás. atrás. Oh, Quem nossa, fala quando bem tudo era mato. é a Poliana Ferrari que fala sobre isso também. A divisão de redes, a Raquel Recoeiro, né, também fala. Eu sempre Sim, falo para os alunos, assim, tipo, se a gente aqui estivesse fazendo um bate-papo de roupa, ou de sapato, a gente ia falar marcas interessantes. Aí, opa, é, você é o marketing da Arezzo, por exemplo. Ah, eles estão conversando ali, então a marca tem um meio, né, para chegar no é, consumidor. É exatamente isso. exatamente. E é como você falou, você preza pelo seu trabalho, assim como eu prezo pelo meu trabalho. Se fosse ser, tipo, ah, cara, está exposto. A gente está exposto aqui. Vídeo é uma coisa muito difícil, principalmente Muito. para mim. Eu não gosto. Eu estou Também me não. forçando a isso, quebrando meus paradigmas. A minha esposa já falou: olha, por que tu não faz vídeo? Tu tem conhecimento, compartilha esse conhecimento e tal. Aí eu criei um Instagram, que é esse aqui que a gente está, profissional, onde eu compartilho minhas dicas e tal, e outro pessoal, onde eu boto minhas fotos de viagem, com a família, etc. Eu separei essas duas frentes. E aí ela falou, não, começa a fazer conteúdo em vídeo. Eu disse, cara, não gosto de vídeo, não gosto. Mas eu vou me forçar isso porque isso torna um desafio. Um É. desafio para mim, no caso, eu romper essa barreira do vídeo. E sabendo também que, da mesma forma como os jovens podem, podem e vão sofrer bullying, eu também vou sofrer. Pessoas já estão me chamando de guru. Eu não sou guru. Eu não chego aqui com Ninguém é dono fórmula de nada. mágica. Eu não chego aqui com fórmula mágica, eu mostro a realidade. Só que a maioria das pessoas se deixam ser enganadas. Muitas delas são esses famosinhos de fórmula, de alguma coisa, sempre vão passar um sonho para você, vão te vender um sonho. E não é nada Mas sabe disso. por quê, Tiago? É porque há um exagero, em todos os lados hoje em dia, de ganhar dinheiro fácil. Sim, Ninguém sem ganha dúvidas. dinheiro fácil. Olha o Sem horário que nós dúvidas. estamos conversando sobre as estratégias. Então, a pessoa que ela quer, ela tem todo um ritual, ela tem um investimento em estudo, em cursos, em Claro, palestras, em livros. Então, não é assim, não tem fórmula mágica. Não claro. tem fórmula mágica. Tem gente que entra aqui e faz um videozinho, tipo, o que é LTV, mas nunca pegou uma campanha, nunca fez um estudo de comportamento do usuário, nunca fez o fluxo do funil de alguém, de algum cliente. É só teoria. Então, antes de você tá ouvindo aí, antes de você acreditar nas pessoas, olha o currículo delas, olha o LinkedIn, olha o que ela publica, olha o trabalho que ela faz. No LinkedIn, principalmente, onde eu boto meus trabalhos, no Principalmente. site. Se bem que se a É, gente for pegar LinkedIn e currículo, a gente tem uns falcatruas é, aí. também tem. Aí, por isso, eu pego mais os projetos que eu faço, explico os projetos, e assim torna-se mais fácil, né? A pessoa me conhecer e tal. Aí a pessoa, Não, você tem tem, passagem também por agências grandes, né, Thiago? tenho, Redes já passei por bacanas. Publicis, Ogilvy, muitas agências da Você está APP, em tô São na, Paulo ainda? Você está em São Tô, Paulo? tô. Vou fazer 5 anos aqui. Legal. Eu vou fazer 5 anos. Estou na Jusce, alocado lá na Whirlpool. Para quem não sabe, o Whirlpool é Brastemp, Consul e Compra Certa. São os e-commerce. Eu trabalho com e-commerce. E aí, Essa Just era Just Loduca, lá atrás?
Você sabe? Era. Era. Na Olha, verdade, é, não era a Loduca. Ela sempre foi Juicy, e aí a WPP foi e comprou. E aí muita demanda que era da Ogilvy, que a Ogilvy tinha uma equipe lá em Recife, tinha a Raíra entrou, a Raíra Borba estava aí na live, não sei se ela continua, ela trabalhou comigo lá na Ogilvy em Recife. E aí tinha uma equipe de produção digital. Ou seja, tudo que era feito da Ogilvy aqui, digital, era feito em Recife, produzido em Recife. Site, hot site, landing page, e-mail marketing, etc. E aí eles encerraram a operação. E aí passou para a Foster. E a Foster ficou mais com essa parte. E depois muitas dessas contas foram para a Juicy. E até hoje, para a Juicy contratar alguém, precisa da Ogilvy levantar a bandeirinha verde. Aqui, ó. Você pode contratar, abriu a janela de contratação. porque A em Raíra tá 90, aí, ó. em 97, a Just, ela, se for a mesma Just que eu tô Não falando, é? ela Juicy. começou. É? Ah, então Jussi. não é. Então não é. Então esquece a história. Mas é legal, assim, você tem uma experiência passando por São Paulo, não é fácil, né? Oh, É bem disputado. E sim, aí, sim, é assim, bem concorrido. E aí, o que faz a diferença de você se destacar nesse mercado? o que que ela Pois tá é, sabendo agora? Raíra. É isso da Juicy com a Ogilvy, depois virou É, Foster, enfim. Muita gente em Recife não sabe, porque cada um foi pro seu lado e as pessoas meio que se deslocaram, se dispersaram. Acho que tem um grupo que era da Ogilvy, tá na Accenture, lá em Recife. Lá em Recife tem um Accenture também. Mas eu não sei como funciona lá. Mas certo. muita gente que era da Ogilvy Recife tá lá. Ó, Thiago tem experiência mesmo e é desenrolado. Boa, boa, Raíra. É, então, quando eu vim pra cá, eu vim assim, tipo, ó, a Ogilvy fechou as portas, cara, vou mandar currículo pro Brasil todo. E aí saí de férias. Peguei a rescisão, já tinha passagem comprada e tal, fui pra Curitiba e fui pro Rio, e aí me chamaram. Eu fiz uma entrevista via Skype, me chamaram, e aí chamaram para São Paulo, tá, eu vou. Pedi bem baixo, porque eu não sabia, porque padrão São Paulo, padrão Recife. Você, vou pedir tanto. Ah, pode vir. Aí eu, será? Acho que eu pedi pouco, hein? Aí fui, trabalhei para Renault, depois fui para Foster, passei um ano na Foster, fui para Sunset Eu passei por vários grupos, o da PP, o do que era ex-DM9, que era o DDB, né? Que agora é Sunset DDB, trabalhei na Sunset, Publicis, enfim, várias agências. E aí eu disse, cara, vou criar esse meu perfil profissional, vou abrir empresa, aí foi quando eu comecei a fechar contrato com agências. Aí fechei Para prestar contrato, consultoria, né? isso, para consultoria. Aí fechei contrato com a iCherry de Curitiba, aí ficava na ponte aérea Curitiba, São Paulo, Rio, na época da Black Friday, para B2W. Para quem não sabe, B2W é Americanas, Americana Submarino e tem mais uma que eu não lembro agora, mas depois eu pego para vocês, então vocês olham lá no meu site, thiagoasfalho.com, já fazendo a propaganda, e aí tem todos os meus trabalhos lá. Antes da Marcinha continuar, quem quiser fazer uma pergunta, gente, aqui embaixo de vocês tem um íconezinho de interrogação. Clica lá, faz sua pergunta, tira a sua dúvida, manda para a gente que a gente responde. Muito, muito Muito bom ter ter. perfil. Deve ser muito bom ter perfil de consultoria. Mas graças a isso eu fechei muitos contratos e outra, estou recebendo propostas ainda. E aí eu estou recusando porque esse desafio que eu tenho na Juicy, que eu comecei como freela, vou deixar bem claro isso. Eu fui para a Juicy, eu passei por 3 etapas de entrevista, testes e mais testes de construir dashboards. Inclusive eu postei um dash, mas ninguém sabe que é do teste da Juicy. E depois eu mostro para vocês. E aí a Juicy me chamou em janeiro para fazer um trabalho para Eco House. Para quem não sabe, Eco House são os purificadores Brastemp, tá? Ô, Tiago, Ah, qual que é a sua função? Você é growth hacking? O que que você faz? olha,
Eu já fui muita coisa, já fui mídia, já fui. Acho que só não fui planejamento, mas já fui mídia, já fui criação, já fui BI. Sou BI, minha especialidade é BI, Business Para Intelligence. quem não sabe o que é BI, é Business Intelligence, tá, gente? É desenvolver É, estratégia, etc. análise de dados e métricas. Inclusive, a gente vai falar nisso quando for responder as perguntas. Tem uma pergunta aqui da KKKVix, acho que é esse o seu nome, KKKVix. É que o nome do seu perfil é outro e aí eu entrei para pegar seu nome. E hoje eu sou CRO. É um desafio para mim. O que é CRO? É assim, o cara que vai otimizar a tua conversão. Então, Qual que é o significado? É Customer... Conversion Rate Optimization. Ah, tá. Conversion Rate Optimization. Otimização de taxa de conversão. Mas é o que acontece pouquíssimos. Essa profissão tipo, muito rara. Está meio que se expandindo via varejo. A maioria é e-commerce, tá? Netshoes, Magazine Luiza. Próximo do que é growth hacking ou não? Também, quem não sabe growth hacking, dá uma explicadinha. Assim, só para explicar, tá? Vou voltar um pouquinho. Na Ogilvy, eu fazia mapas de tagueamento. O que é mapa de tagueamento? Eu olhava um projeto, chegava um projeto de uma promoção da Nescau, por exemplo. Aí eu olhava o site todo, que ainda era prototipado, geralmente era um RAF, que era um rascunho, e aí eu olhava quais os eventos que iam ser disparados pelo usuário. O que é evento? Evento é qualquer clique, qualquer ação que você fizer. Desde uma tecla Enter, um clique no formulário, um clique no menu. Cada clique é um evento, tá? Se tiverem dúvida, põe a pergunta aí que eu respondo. Você, mas é interessante. Não, mas a ideia é essa, exatamente isso, a gente trocar figurinhas dessa forma, para não ficar um negócio tipo, perguntas e respostas, sabe? Aí, o que acontece? Você pega, monta esse mapa de acordo com a tecnologia do Google Analytics, pode ser do Google Analytics, pode ser do Adobe, que é o concorrente, e outra ferramenta. Ele só dá É como se assim, desse um manual. Olha, para fazer um evento, você usa esse código. E aí eu vou montando uma planilha, passo para o desenvolvedor, ele implementa, e aí eu vou enxergar site, lá. Né? Isso, ele implementa no site, código. Oi, Dé, boa noite. Minha audiência. A Maria também, minha aluna, Maria Tereza, sou lindo. E aí ele implementa no código para lá na frente, quando o site tiver publicado, você já puxa relatório do Google Analytics e aí você vai ver as métricas. E aí, a conversão, né? Isso. Evento, não somente evento, mas tags de remarketing de mídia, tags de mídia, tudo isso é evento. O cara concluiu uma compra, dispara uma tag de conversão de Google, ou seja, Google, Facebook ou outra mídia qualquer. Então, meu trabalho era esse. Trabalhei uns 3 anos da minha vida fazendo isso. E aí eu fui migrando para mídia, aprendi um pouco de mídia, aprendi mapa de calor, aí comecei a ver todo o lance de você ver o comportamento do usuário. Por quê? O que acontece na maioria, uma grande maioria mesmo, 90%, das agências, consultorias, e isso eu só enxerguei depois que estou agora na Whirlpool. Porque essa função de CRO, você vê o outro lado. É como você, sabe, uma vitrine de shopping. Você geralmente passa pela vitrine e você está olhando. Você não é um manequim. Dessa vez você é o manequim e vê as pessoas passando. É essa a diferença. Você está do outro lado da vitrine. E o que acontece? Muitas vezes as agências e consultorias e profissionais também, eles usam a mídia de muleta. Por quê? De muleta e também como pastel, porque eles acham que colocou ali e já vendeu horrores, né? É sempre focado em ROI, e quanto gastou, quanto converteu e acabou. Isso é uma muleta. Investiu muito em mídia, baixou a taxa de conversão. Óbvio, se ele está levando volume, é óbvio,
É a mesma coisa se eu não tenho volume, mas tenho conversão. Eu tenho volume e não tenho conversão. Eu vou encher de mídia, porque eu quero que aumente a mídia, desde que ela seja segmentada, vai aumentar minha conversão, porque eu vou buscar interesses. Aí entra segmentação, etc, etc, que você já Perfil, né? conhece. Perfil que você vai fazer pelo funil. E aí o que entra melhor ainda, que é mais legal do CRO, teste AB. Teste AB, teste ABN, teste ABC, vários tipos de teste. E aí que a coisa fica linda, Marcinha, fica lindo, porque você vai implementar algo novo no seu site, no seu e-commerce. Aí você faz, será que vale a pena colocar isso novo? Aí, pô, para mim vale. Para mim vale. E para o meu público? E aí, como é que fica? Aí você vai, monta o teste AB para ver se a maioria das pessoas que visitaram passaram pelo teste e aprovaram ou não. Aí entra, esse é o trabalho do CRO. Pô, aumentou a transação? Aumentou a receita? Legal, vamos implementar. Essa semana eu terminei um teste de simples. É o botão verde, que antes era adicionar o carrinho, sabe? Era roxo. Aí mudamos de, em vez de adicionar o carrinho, botamos comprar agora. E botamos Então, isso que verde. eu ia perguntar. Tem alguém de UX na equipe? Experiência do Tem, usuário? É legal tem, isso, né? tem. E olha todo. Ó, porque olha o comentário aqui, Thiago. Eu não Opa. sei quem comentou que eu não consigo ver, mas está falando que em cidades pequenas, esse tipo de ferramenta, os empresários ainda não acreditam que funciona. Além do empresário não acreditar que funciona, o empresário acredita que se ele só fizer o e-commerce, já vendeu. Ele não Eu tive um entende. cliente assim, do interior de São Paulo, eu tive um cliente assim, que ele acha, eu quero vender, eu quero vender. Mas não é só eu quero vender. Você tem que olhar para a sua loja. É sua vitrine que está ali em jogo, sabe? É colocar um mapa de calor, fazer estudos e mostrar para ele, olha, é assim que funciona seu site. Se não fizer assim, não vai vender. Pode botar 10 agências, 10, 20 especialistas. Se ele não Não vai. escutar, não vai vender. Não vai vender, isso é fato. E aí meu trabalho é esse, é parar de. A gente está tentando parar de usar a mídia como muleta. É isso que acontece muito. Mas está enraizado, infelizmente está enraizado. Porque como a mídia social ela é uma mídia relativamente barata, com relação a outras mídias, o cliente acha que só isso basta. Basta. Não é só isso, Não, né? não, não, nem um pouco. Aqui, Sabe ó, tem aquela relacionamento, tem produto, tem entrega, tem embalagem, tem uma série de coisas por comportamento, uma trás. série de coisas, feedback, comentário, gamification, a gente tá bolando gamification. Aí não tá dando certo, vamos fazer um teste diferente para como mostrar isso para o usuário, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Imagina um e-commerce que tenha várias categorias, várias vitrines. Você quer manter, qual a ideia? É você manter o usuário lá, que é o mais difícil. Que é o mais. Não, minto. O mais difícil é você levar gente nova. É, E aí, manter que é o mais fácil, porque o cara já está ali, já comprou. Ele já comprou teu produto, já comprou teu serviço. Então, é o mais fácil você manter. Como é que você faz para manter? Gamification. Um exemplo, Mercado Livre. O que é que o Mercado Livre faz? Você compra, aí você ganha pontos. Você compra uma coisa mais cara, aí você ganha mais pontos, sobe de nível. Ele avisa, faltam tantos pontos para você passar de nível. Passando esse nível, qual o benefício que eu tenho? Oferece o benefício ao cliente. Passando desses pontos, você ganha frete grátis. Nossa! Cara, sabe o que muita gente não faz? Muita gente não faz. Imagina um produto que é R$ 100. Aí a pessoa coloca lá frete R$ 20. Bota o produto R$ 130 e frete grátis. Para você ver se não vende mais. O cara quer benefício. Ele quer se sentir satisfeito, privilegiado por ter frete grátis. Eu tenho frete grátis, paguei sem frete grátis. eu E dei aula, aí? pessoal, o Eduardo estava, eu vi que ele estava por aqui, o Eduardo, que é coordenador do Senac em Ribeirão, ele me fez um convite desafiador, deu da aula para o Ah, pessoal de e-commerce, e eu falei sobre a jornada do consumidor, né? Então, isso que você está falando é exatamente isso, ô, Tiago, a gente tem que olhar
que tipo de comportamento do consumidor que você vai atrair. Existem pessoas que elas têm uma necessidade diferente da outra. Por exemplo, de ir lá comprar, ela quer qualidade. Viu qualidade, ela compra. Né? Que é aquela pessoa que já sabe Aham, o que é. Tem a pessoa que precisa ser persuadida a comprar aquele produto. Então, a gente tem que trabalhar o site dessa maneira, né? Essa questão que exato. você falou da experiência do usuário. Por exemplo, você falou do botão. Uma coisa super simples que eu falei para os meus alunos, que normalmente quem desenvolve não pensa, existem os daltônicos. Como É, que você vai escrever? Clique no botão é, verde se a pessoa não sabe identificar qual que é o verde, exatamente, não é? exatamente. Muitas pessoas não pensam também nessa questão de acessibilidade, inclusive para deficientes visuais, né? É, Um botão que reproduz o som, enfim, que mostre, que diga a descrição do produto. Muita gente é. não faz isso. Nós temos um cliente que é marca, ele é venda nacional e a gente usa aquela hashtag da inclusão para cego ver, sabe? A gente faz Aham, que a legal. descrição da imagem, porque ler o cego consegue, a ferramenta dele consegue identificar o texto, mas a imagem o cego não tem noção. Por exemplo, a gente fala, na imagem você consegue ver uma pizza de calabresa com tomate. Então, se você explica para ele o que é a imagem daquele texto. Então, é Que bem legal a gente legal. pensar nisso, né? Que legal. Muito legal. Eu já ouvi falar, né, nessa iniciativa. Eu acho bem legal, assim, essa preocupação com o próximo, né? Você Uma outra coisa, querer. desculpa, Pode pode falar, falar. depois eu Não, termino. Uma imagina. outra, uma outra coisa também é vídeo com legenda. Até eu também. Quando eu via vídeo com legenda, eu falava, nossa, mas vídeo com legenda em português, gente, quem não ouve, né, não tem audição, pelo menos lê o que está escrito no. Pode Eu falar. fiz isso. Eu fiz isso no. Que eu estou usando agora o IGTV para divulgar alguns vídeos com dicas e tal. E aí eu coloco com legenda também, justamente por isso. E também, além disso, tem pessoas que estão ou no trabalho e não podem aumentar o volume, ou estão Mas sem fone de ouvido e não conseguem ouvir naquele momento ou não podem ouvir, elas estão lá lendo. Tem uma coisa que eu queria até abordar com você, uma coisa que eu vi hoje na internet. Achei bem interessante, eu trouxe aqui, eu vi hoje. tá. Uma coisa que a gente vê, por exemplo, na profissão do administrador de mídias sociais, né, do famoso social media. Inclusive, não sei se você ainda está naquele, ou teve, ou ainda está naquele grupo de entusiastas, não sei, ou Tô. saiu do Facebook, tá? O que Eu acontece? acompanho, mas eu não faço nada. Eu tô Então, da turma do Júlio Moraes. eu parei assim de comentar. Eu comento assim só em posts esporádicos quando eu quero ajudar alguém. Mas uma coisa que eu vejo é o seguinte: ali tem um monte de profissional. Ali é uma gama, dá para você fazer, tem mais de 50 mil, se eu não me engano, de pessoas. Dá para fazer um network gigante. Mas uma coisa que eu percebo que se o cara tem ou o cara ou a menina tem uma dúvida simples, o pessoal cai em cima com indiretinha, querendo rebaixar, meio que fazendo até um bullying, né, mesmo da pessoa. E assim, uma frase que eu vi hoje: quantos administradores de mídias sociais são necessários para mudar uma lâmpada? Eu vi. Você viu Fala aí isso? pro pessoal que não ouviu. Vou repetir a pergunta. Quantos administradores de mídias sociais são necessários para mudar uma lâmpada? Deixa eu ver se alguém sabe essa resposta aí. Eu duvido Valendo, muito. Valendo! Uba, uba, uba! valendo uma paçoquita. Nas minhas aulas eu São dou paçoquita. minha esposa adora paçoquita. Ela adora. Vou responder. São 100. Um para mudar, um para criar o post e 98 para dizer que ele poderia fazer melhor. Poxa, que isso? As pessoas têm que se unir mais e buscar compartilhar realmente conhecimento e não ficar de picuinha ou ninguém nasce sabendo, cara. Ninguém nasce E não é, sabendo.
Você falou num assunto que eu já falo há algum tempo, e quem tem trabalhado isso de uma maneira bem legal é o Estevão Soares. Eu sou Sim, super fã do Estevão. eu Estevão, acompanho ele. veja se você ouvir isso aqui. É um cara que lá atrás ele já começou a compartilhar conteúdo, ele faz Sim, lives, ele dá umas dicas, esse é um profissional referência para mim e um amigo querido, sim. o Estevão. Para O mim também. Estevão o Estevão começou há algum tempo, é um dos profissionais que fala sobre erro. A maioria das pessoas vem para as redes falar, eu acerto, eu sou o máximo, eu sou, sabe? Não, todo mundo erra. Eu sou uma pessoa que errei, já tive erros, aprendi a Sim, errar, Thiago. Para mim, eu sou uma pessoa, já fiz um enneagrama profissional e meu tipo é o perfeccionista, é um tipo chato de trabalhar, porque é um tipo exigente, é um tipo assim, então eu sou meio xarope. Não, mas aí depois que a gente fez um trabalho, inclusive, na equipe, para identificar e melhorar, porque assim, até a professora Sandra, ela me deu que deu aula na pós. Sandra, se você estiver ouvindo aqui, um beijo também. As qualidades nossas, elas podem ser defeitos se não forem bem trabalhados. claro. Né? Então, assim, o que a gente precisa é entender as coisas. Todo mundo erra, todo mundo erra. Da mesma maneira que errar no Brasil é feio, e você só aprende errando, Aham. é feio no Brasil você ganhar dinheiro com o seu conhecimento. Você ser Verdade, inteligente, não é? É feio. verdade. Você não pode se achar inteligente. Não te achar, porque às vezes a gente acha que é inteligente e é um estúpido, né? Também tem isso. Mas você não deve ter vergonha do seu conhecimento ou da falta de conhecimento. Aham. Quando eu vou dar aula, o aluno fala, eu vou fazer uma pergunta que talvez seja uma pergunta boa. Não existe pergunta boa. Se é uma É, pergunta, ela é uma dúvida. E ninguém sabe tudo, não é, sem Tiago? dúvida. Ninguém sabe tudo. Sem dúvida. Assim, até nesse É, nosso bate-papo aqui do Instagram, pode ter coisa que você vai me perguntar, eu não sei. Então, aham, assim, claro. né, a gente. Aí existe o quê? Existem cursos, existem ferramentas, existe Google, existe uma série de coisas. Museu do Meme, uma série de coisas para você se informar. Então, só não É, publica antes. bobo é não perguntar, né? É essa. Não é nem uma pergunta, é uma observação aqui da D Souza 37. Não sei se ela está aí ainda, mas eu vou falar aqui. Eu tento trabalhar com mídias sociais aqui em São Joaquim da Barra, mas muitas das empresas que fui oferecer o serviço olham com estranheza para esse tipo de serviço. Bem, eu acho o seguinte, que falta posicionamento aí, falta um vendedor mostrar os benefícios para as empresas do que essas mídias podem fazer por eles, né, no caso. Acredito que seja isso. E também isso é muito cultural. Então, É, a gente não pode mudar a cultura assim de uma hora para outra. Tem que ir com é, calma, criando autoridade, enfim. Ô, Dé, uma dica que eu vou dar para você é uma dica que a gente fez lá atrás, quando eu comecei na Chile, que a gente começou a fazer esse trabalho de social media. Porque aqui no interior, o Tiago, é muito comum, hoje em dia não, mas lá atrás, o cliente não Aham, sabia o que era social media. E aí, aham. hoje a gente está enfrentando a seguinte situação: você vai oferecer, meu sobrinho faz, não desmerecendo. Mas aí é sem estratégia, caixa alta, grita, ofende o consumidor, então uma série de coisas que faz errado. Então, o que você pode Claro. fazer, Dé? Você pode montar uma apresentação de o que são as redes sociais, quais os objetivos dela e como que você pode ajudar essa empresa que você está contatando. É meio que um trabalho de evangelização mesmo, igual o Thiago falou, sabe? Você precisa chegar no cliente e perguntar. Até antes de marcar, quando você vai marcar entrevista, marcar reunião com o cliente, você fala, você tem algum conhecimento sobre o que é social media? Se ele falar, sei mais ou menos, você fala, eu tenho uma apresentação, eu posso te mandar? Faz um PDF, apresenta para ele, faz ilustrado, que aí você vai ensinando, né, Tiago? Isso. Até ele entender o valor daquilo ali para a empresa dele. E é como o meu amigo André Damasceno fala: se você está fora das mídias sociais, você está fora de negócios. Você perde negócio, você perde dinheiro. Teu concorrente está lá na frente ganhando já, está bem O que, da tua frente. o que a Pode gente falar. ouvia lá atrás, quando a gente começou a fazer social media aqui,
do cliente é, eu não quero entrar nas redes porque eles vão falar mal da minha marca. Aí a gente levava, olha, desculpa, mas já estão falando, ó, a gente levava, fazia o monitoramento da marca e levava para apresentar para ele. A gente fez Aham, isso com uma famosa marca de meia aqui da cidade, uma aham. meia nacional. A gente fez um Nossa, trabalho de prospecção e eles não tinham nem ideia que eles estavam no Reclame Aqui. caraca. Isso em Nossa, 2012 a gente fez. E aí foi quando nossa. eles contrataram um famoso atleta, a gente fez um trabalho para eles, assim, quando eles fizeram esse lançamento com o atleta, ia ter Aham, um gap de uma semana, não ia ter nada nessa ação. A gente teve meio dia para planejar uma ação, e aí a gente planejou, fez um making off dessa filmagem, que depois ia falar, divulgar que esse atleta tinha feito o contrato com essa marca. E para você ter uma ideia, fizemos 3 vídeos. No risco, né, eles não pagaram, a gente fez. E, sim, e, sim. e ele foi divulgado na semana que tinha o gap. A gente simplesmente apareceu mais de 400 mil visualizações em 2011. 2012. Mais de 400 mil visualizações, 80 países, saiu na Constanza Pascolato, tudo mídia espontânea. Tudo E orgânico. a marca, na época, a gente criou o Facebook, criou o Twitter, aí o Ganso, que era Ganso Samsung, veio pedir para a marca seguir ele, e infelizmente a marca não deu trabalho para a nossa agência. Nossa, que pena. Mas faz parte. Mas é um É, case, né? Eu apresentei esse case no Social Media Goiânia. legal, legal. 2012. Cesane começou dinossauro. Eu nem se fala, né? Desde 2006, 2007 que eu tô nessa. Eu tenho mais de 10 anos já de É. estrada. Tem outra coisa aqui que a gente colocou na pauta sobre o fim do like do Instagram. Eu tô adorando. Eu tô adorando. Na verdade, assim, todo mundo foi o maior mimimi, né? Foi bem na semana que a Ah, gente fez o evento do Influencia Interior, então tava todo mundo eufórico. Só que o que acontece? A desculpa oficial estava criando muito bullying, as pessoas estavam se perturbando, cada vez querendo mostrar números, né, tal. Só que a gente sabe que a automação e outras ferramentas ganham dinheiro nessas plataformas de alguma maneira. E a bola é de quem? não, Do Zuck e companhia. Ele não quer que você ganhe dinheiro em cima dele. em cima dele, Então, ele tem exatamente. uma resposta oficial para isso, mas ele Sim, também está dando essa parte de automação que vamos combinar. O Brasil é meio formiga, entra nessas coisas e estraga. Não sabe é fazer devagar, né? É meio formiga. verdade. E aí, o que está acontecendo? Os números não sumiram, eles estão lá, só não estão expostos para olho Pro público. público, Quando, né? quando você entrega um relatório, você consegue entregar para o cliente, falar do alcance, você consegue entregar o que você está entregando. Então, o cliente viu, ele vê, não sumiu Aham. ali. Mas, ô, Tiago, para você ter uma ideia de como esse de números está tão enraizado na cabeça das pessoas, eu vi uma notícia que tinha uma influenciadora, agora não vou lembrar se ela era brasileira ou internacional, que ela printava Ah, eu a vi partir isso. da. Você viu? Ela ia atualizando. Eu vou atualizando você, meus amores. Eu vi. Sabe? Tem jeito de burlar. Quem quer mostrar números, só que número não é qualidade. Like não é nada. Olha, Sinceramente, eu acho bem interessante que esse movimento de tirar os likes vai reforçar uma coisa que a gente tem falado muito na minha agência, e quem é de conteúdo fala. O conteúdo é o rei. sim. O marketing, né, o branded content, o conteúdo da sua marca, é isso que é o diferencial que faz com que fique na sua cabeça. Por exemplo, eu como profissional de comunicação, como consumidora, simplesmente amo a comunicação da Coca-Cola. Amo. Porque é uma comunicação que ela não é misógina, que ela não é preconceituosa, que ela é inclusiva.
Eu sempre falo para meus alunos, quando você vê uma propaganda da Coca-Cola, até hoje eu vi uma notícia interessante, eles trocaram, acho que foi até no Publicitários que eu vi, ou no Publicidade Né? Criativa, que eles trocaram o urso Pelo, polar pela língua. por uma língua, porque eles querem enfatizar o sabor. Então, Sim. quando você vê uma propaganda da Coca-Cola, você não está comprando a Coca-Cola. Você tá comprando o quê? Felicidade, Sim. amizade, passeio, diversão. Então, é isso que as pessoas têm que entender quando elas vão fazer um conteúdo para uma marca Ah, nas você tem que redes vender a sociais. experiência. Você tem que vender a experiência, Exato. não o produto. Muitas pessoas falam, porque eu tenho que vender, eu tenho que vender. Mas antes de vender, você tem que passar a experiência para o público. Você tem que vender a experiência, não o produto em si. Você tem que vender, isso aqui é uma capa de celular. Não, isso aqui vai fazer seu celular durar mais. Mais 50 anos, 5 anos, por exemplo. É isso que Protege tem que de ser água, feito. né? Vender Protege valor. contato. Você tem que gerar valor naquilo que você está fazendo. Não Então, esse vai ser o vender maior por desafio vender. das pessoas. E assim, É. que nem, volta e meia tem cliente que fala, eu quero aumentar curtidor na página. De que forma? Nossa, Orgânico, sem pagar nada. Aí eu falo, tá, parabéns. quantos curtidores você quer? 10.000. Você vai vender 10.000 produtos? Não é melhor você ter 1.000 pessoas na sua página interessadas, conversando, se interessando, perguntando, do que você ter 10.000 e não ter nenhum tipo de interação na página, pessoas se interessando? Pois Teve é. caso, por exemplo, de um cliente que nós tivemos, segmento de moda. Hum, O cliente precisa entender isso. A gente faz uma comunicação para o seu cliente. Ele tem pressa, ele quer preço, é. né? E aí o cliente meio que se comportava igual aquele. Não sei se você já viu esse meme. Um cara fala assim: quanto é o preço desse sapato? Ah, eu vou te falar se você for sexta-feira no beco à meia-noite. Aí o cara chega lá sexta-feira no beco à meia-noite. Qual que é o preço do sapato? Bom, agora você tem que, tipo, mais ou menos isso. Você tem que descobrir qual é o código da PI, não sei o que lá, sabe assim? Ele não Aham. dá a resposta para o cliente. Então, ele tem pressa. Se você não, Claro. se você já conseguiu a atenção dele, ele veio até você para saber quanto é esse fone que você está usando, ou que marca é, se você não responder, ele vai falar comigo. Nossa, eu gostei do seu colar. Que colar que é esse? É da Maria Bonita Araraquara. Ele. Propaganda aqui. Então, assim, a gente tem que falar exatamente. Você tem que ouvir o seu consumidor, meu amigo empresário, meu amigo cliente, sabe? É ele que fala para você como você se comportar. Lógico que a hora Exatamente. que você. A Miss Lane está entrando aí. Ela é de Araraquara também. A Ah, Miss, legal. beijo, ela faz cílios que está na moda. Então, por exemplo, eu fui na Miss pela indicação da minha amiga. E aí, quando a Miss ela coloca no stories dela, ela coloca quem? As clientes que colocaram os cílios. Então, isso é uma forma. E aí, quando você entra e pergunta Ah, qual é o valor da extensão de cílios, ela responde, ela fala. Então, se você dá essa atenção para o seu cliente, você já atraiu ela para o seu claro, negócio. E é o que você sem estava dúvida. falando da fidelidade, né? Isso, Hoje em dia, é muito mais difícil você atrair e manter o cliente na sua base do que você perder, é não é, verdade. Tiago? Verdade, pura verdade. E conta aí como foi, mudando um pouco de assunto, como foi esse toque influência interior. Eu só vi lá, Olha, entrei no perfil, vi o pessoal nos stories. Conta você mais viu, assim, o que você eu teve. vou quebrar o jejum do vídeo, fiz um vídeo. Então, esse projeto, na verdade, a Siskini e a WSI Tecnologia Online está apoiando. É uma Aham. ideia do Jean. O Jean, ele é um influenciador, ele trabalha com Ah. moda, e ele teve a ideia de ser um hub das influenciadoras Hum. locais. Então, nós estamos ajudando a organizar o projeto. Ele fez o primeiro evento, a gente ajudou na questão da organização, forma de apresentação, e ele trouxe todos os influenciadores. Então, essa foi uma primeira proposta de mostrar para os influenciadores como é o trabalho, a responsabilidade da palavra influência, o que o influencer representa para uma marca. Por Não. exemplo, Tiago, as pessoas elas querem fazer um trabalho de influência, mas lá no Instagram, no blog, no YouTube dela,
ela é preconceituosa, ela é racista, ela denigre. Igual eu dei o Uhum. exemplo no próprio painel que eu participei, tinha não sei se você viu esse caso, de uma influencer que ela era vegana. E aí ela foi pega comendo peixe no México. Ou seja, perdeu, Nossa. perdeu o seguidor, perdeu o patrocinador, e aí ela Totalmente. deu a desculpa que ela estava com problema de saúde. Só que assim, é o que a gente falou no começo desse bate-papo. Quando você vira um influencer, você vira uma vitrine, e as pessoas acham-se donas do seu perfil. Porque E você outra. eu sou seu seguidor, eu sou sua dona, eu quero saber a sua É, vida pessoal. Então, assim, eles acabam sendo stalkeados mesmo. Então, é, o que não dá para você ter uma vida de mentira sendo um influenciador. Isso é... verdade. E aí, assim, do outro lado, aí a cada empilhando ideias está aqui, ela estava na plateia, e primeiro foi um painel com os influenciadores, falando como que eles começaram, como que eles se posicionam. Até teve uma das influenciadoras bem gracinha, a Paula, que é do Rio de Janeiro. Ela é bem profissional, ela tem uma assessoria. Aí tinha a Aham. Camila também, que ela é a própria assessoria dela, e ela faz um trabalho muito bacana. Tinha o... Ai, agora eu esqueci o nome dele, tô com o Pitanga, eu ia falar Goiaba, desculpa aí. O Pitanga, que ele se tornou influenciador de viagem, e tem a Gé, que é uma influenciadora local. E eles mostrando assim, como que eles estão fazendo, erros, acertos, como que fizeram os Aham. primeiros trabalhos, que agora eles já têm umas parcerias remuneradas. E aí depois entrou o meu painel, eu, a Thaís Leonel, que é da WSI, a WSI Tecnologia Online, a Isabela Rodrigues, que é da Road, e o Felipe Galves, que ele é um coach de influência de Ribeirão Preto. E aí a gente foi falar do outro lado. O que para nós, marcas, empresas, precisamos ao contratar um influencer? A primeira coisa, ele precisa ter um Media Kit. Quem é o público que ele Sim. alcança? Né? Qual é o resultado que ele dá? Como que ele se comporta nas redes? Por exemplo, eu tenho clientes de N segmentos. Eu tenho da área médica, isso, pitanga, obrigada. Eu tenho área médica, eu tenho estrutura metálica, eu tenho farmácia veterinária, eu tenho, o que mais? Tenho gastronomia, eu tenho uma gastronomia focada no público jovem. Então, assim, a gente tem uma média de clientes de N segmentos. Então, dependendo do tipo de cliente que você tem, o tipo de influenciador que você vai contratar, é uma responsabilidade sua como agência também. Claro, Porque, sem vamos dúvida. supor, eu pego você para fazer um trabalho sobre e-commerce para um cliente meu que é de tecnologia. Só que aí você vai, sei lá, você faz um. Você não tem um trabalho legal nas suas redes. Eu só contratei você porque você é meu amigo, que você tem 101 mil seguidores no seu Instagram, e eu acho que isso é o que importa. Mas eu não Eu considerei. vou. Se você realmente vai falar com o público do meu cliente, como que é o seu comportamento, como que é a sua atitude. Então, tudo isso conta quando Aham. a marca vai escolher um influenciador. Aí tem alguém que colocou aqui, ó. É, É, é meio complicado essa relação de internet e terra de ninguém. Entre esse conceito de vitrine, onde as pessoas comentam o que bem entendem. Em alguns casos, isso acaba com a profissão. Claro, claro que acaba com a profissão. Por exemplo, citei aqui do grupo dos entusiastas. Aquelas pessoas que mais criticam lá quem é iniciante são os que menos pegam trabalho. Porque quem está trabalhando não fica lá criticando as outras pessoas, não. Vai ajudar. É uma das coisas. E acrescentando isso, Marcinha, que você está falando, imagina assim, que eu chego para você, aí, Marcinha, tu precisa de um influenciador para Brastemp. Ah, Tiago, eu tenho um aqui. Se você indicar errado, no caso. Vou contar um é, caso de errado. Você indica uma pessoa. Aí a gente vai lá, fecha essa pessoa, tal, Brastemp. Ela começa a mostrar o dia a dia, o cara é exclusivo Brastemp. Aí o cara, não, gente, bom dia, tal. Hoje eu vou fazer tal e tal coisa, vou fazer uma receita. Aqui aí abre a geladeira, Electrolux. Consul. É, Não, como você é mesmo dono, então nem. é, é. É que Consul é antiga, da minha idade. Agora é Electrolux. Electrolux é concorrente da Brastemp e da Consul.
A Consul Brastemp é a mesma coisa, mesma empresa que é a Whirlpool. Mas É, imagina, aí você, o cara começa a fazer stories, então eu vou pegar aqui os ingredientes, vai na geladeira, tá lá Electrolux. Aí, pô, eu vou sim. chegar, pô, assim, merda é essa? O cliente já fica puto. Não, ó, É isso isso é que comum, eu acontece. vejo, eu acompanho, porque eu também dou aula de gerenciamento de crise, então isso faz parte, né? Aham. É, um outro tipo também bem comum de erro é você fazer ação com celular, e aí a pessoa vai e posta, é postado no meu iPhone. Tô falando do Samsung postado no meu iPhone. Ou então você manda uma sugestão de texto para a pessoa Aham. escrever, porque é muito importante português, por favor, meus blogueirinhos, meus influencers, exceção, como que escreve, Sim. acento agudo, crase, uma série de coisas, prestem atenção. Então, o que que você faz quando você é uma consultoria? Você manda uma sugestão de texto. Não Aham. necessariamente que precisa escrever aquilo. Já vi influencer grandes, celebridade, Já copiando vi e também. colando. Já vi Sabe assim, também. a partir da, tipo assim, a partir daqui você escreve. Ela copiou, a partir daqui você escreve. Tipo, Eu já sério? vi, eu já vi um que era globais, e era, eu não lembro a marca, mas eram globais, o mesmo texto. Aí eu acho que virou meme, todo mundo copiando e colando a mesma coisa. Globais fazendo isso. O Então, uma mesmo coisa que texto a é a gente mesma precisa marca. ter muita atenção é que, hoje em dia, o usuário, o seguidor, ele é muito, muito antenado. Até mais que Sim. a gente, se você for ver. Tem Sim, gente de ele social media lá que é meio atrás. parado. Porque, assim, quando você for fazer conteúdo pop, por favor, eu falo para meus alunos, eles dão risada. Mas Mestre Yoda é Jedi Star Wars. Saudações vulcânicas é jornada. É, É jornada. Eu tô de isso. foto. Então, não confunda. O mínimo que você tem que fazer é procurar. Eu falo isso, Thiago, mas, por exemplo, teve uma cidade aqui da minha região, na época da dengue, que estava. O que, que eles fizeram? Eles colocaram o mosquito como Jedi e a prefeitura e a prefeitura com o sabre vermelho, com o sabre vermelho. Inverteu. Foi parar até no G1. E aí o pessoal foi lá e começou a tirar sarro. E o pessoal não sabia do que eles estavam falando. Não sabia que eles tinham invertido, colocando o Aham. mosquito como Jedi. Então, assim, é meio que perigoso você virar um meme aí. E uma coisa, agora falando em erro, uma coisa que eu aprendi também, como você falou, de tomar cuidado com o que você critica, como você critica. Eu sou um exemplo que eu fiz isso. Eu sou da comunidade social media interior e Uhum. eu vi assim, a família do meu marido, um primo dele tem uma seguradora em Bauru, no nosso sobrenome. E aí eu vi, calhou de eu ver uma postagem da seguradora dele e uma postagem de uma outra seguradora, a mesma. Aí o que, que eu fiz? Na hora, sem perguntar, sem pensar, que foi meu erro aí. Printei, coloquei no grupo social media e falei, gente, isso é plágio, lá, 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 lá. Enquanto isso eu fiz isso, eu fui falar com o Júnior. Falei, Júnior, você viu? Aí ele me explicou. Ele falou, Márcia, essa é uma comunicação de um grupo, nós somos um grupo que a gente faz a mesma comunicação. Tiago, não contente em errar, o mundo deu uma voltinha, essa conta veio cair no meu colo. Eu tive que fazer isso para as 11 seguradoras. Porque eu critiquei, eu Caramba. fiz. Então, e aí ficou o alerta. E depois no grupo, antes dessa conta vir no meu blog, eu descobri que eu fui no grupo e falei, gente, foi um erro meu da minha parte, eu fiz uma informação precipitada, não é plágio, é um tipo de conta que eles fazem assim. Meses depois, essas contas vieram parar na minha mão. Eu tive que fazer essa comunicação. Então, olha, o mundo dá volta, né? Claro. Então, É, assim, a gente tem que tomar é, muito cuidado com quem critica, como critica, checar. porque às vezes até você vai fazer uma gentileza, a pessoa se ofende, entendeu? É, acha que é indireta também. Tem isso. Agora uma outra coisa também com relação à dica profissional. Cuidado, você que é social media, você que faz conteúdo, como você se posiciona. Você pode sim ter as suas convicções políticas, as suas convicções religiosas. Guarda para você, não entra em nenhum debate, porque a conta pode vir na sua mão.
E você vai, Sabe, como você vai se pronunciar, né? Fazer essa sa- conta? Você vai fazer essa conta? Então, sabe que eu assim, fiz, Massinha? Eu pego o Twitter, eu uso muito o Twitter, e silencio as palavras. Eu silencio tudo que é relacionado à política, faz tanto filtro, de um né? lado, silencio total, silencio palavras. E elas não aparecem para mim. Até os apelidos, né? Que usam. Porque assim, geralmente você vai botar as palavras-chave, as palavras mais genéricas possíveis, tanto de um lado como de outro. Mas aí surgem os apelidos, sabe? E aí? De palhaço, de etc. Você já sabe. Aí eu silencio, Hum, porque eu não quero, eu nem discuto política. também não. Não Eu não me discuto, acho que é envolvo. chover no molhado, é você gastar energia, você não vai mudar a cabeça da outra pessoa, você não vai É, convencer ninguém, a pelo única coisa, contrário, só vai a se única discussão desgastar. que eu entro e que eu abracei é justamente por eu fazer um planejamento com foco no consumidor, é a questão Uhum. da diversidade e das Sim, minorias, sabe? sim, E claro. assim, eu abraço mesmo se eu ver uma discussão, eu vou entrar. Por exemplo, uma coisa que eu tenho procurado ajudar é a questão do racismo, do Sim, preconceito, do sem trabalho dúvida, do negro. sem dúvida. Infelizmente, Thiago, sabe? Uma vez eu tive num evento que estava falando, inclusive com planejamento com foco no consumidor, porque a gente precisa entender o lugar de fala. Eu sou branca, com privilégios, lógico, não estou falando aqui que eu sou rica ou não, mas eu tenho privilégios, eu estou numa bolha diferenciada, eu tenho que ter Não, noção disso. claro, Eu não posso imaginar o que é ser um negro, eu não posso. Então, se eu vou fazer qualquer comunicação de um negro, eu tenho que, pelo menos, ter um representante deles na minha equipe ou apresentar aquilo para alguém que eu conheço. Para que aquilo não seja uma forma de, por mais que você ache que você está fazendo uma comunicação inclusiva, diversificada, às vezes você está fazendo lá um coitadismo para a marca que é desnecessário. Então, fica quieto. claro, Não faz, entendeu? E aí a gente claro. estava num evento com a Gabriela Moura e tinha mais uma outra publicitária negra famosa, que eu não vou lembrar o nome, porque eu sou meio ruim para nome. E aí elas estavam falando disso, de como ser minoria mulher, né, minoria de raça, num mercado que é extremamente machista. Machista demais. Machista, você pode ver. Agora, faz o quê? Uns 2, 3 anos que eles começaram a colocar mulher como palestrante. Mas antes, É, só homem branco, cis, né? e ainda Bem, acrescento mais, eles estão assim meio que desesperados porque todo esse comportamento que já vinha de anos está se refletindo agora. Então, a agência está perdendo conta, profissionais estão ficando desempregados sem a quem recorrer. Não profissionais negros, não estou falando disso, estou eu falando de sei, profissional que profissionais não enxergar a diversidade, né? que agem dessa maneira. E tá assim, por exemplo, eu tô querendo, a minha dificuldade aqui nesse projeto do Instatalk é encontrar mulheres para conversar. A gente vai ter uma conversa no final do mês com a Simone Bispo, que ela é produtora de conteúdo da Dentsu, é É. minha amiga, e ela é negra, ela fala muito de representatividade negra. Ela vai estar aqui no final do mês. Vocês vão acompanhando aí que eu vou divulgando o Se você material. quiser, eu tenho ótimas. Ó, a Thaís Oliveira, que é namorada do Tarcísio, ela acabou de defender ela está defendendo a sua tese de mestrado da economia negra. Então, assim, Legal. eu tenho várias dicas. Eu tenho a Sharon Menezes, que é de Porto Alegre, ela fala sobre transmídia. Ela não é negra, mas ela fala de um trabalho muito legal de transmídia. Então, assim, eu tenho um monte de mulherada aí, você pode perguntar que eu indico. Porque assim, ambiente de agência, real oficial isso. É muito homem, principalmente nessa área de desenvolvimento, tem poucas mulheres, pouquíssimas. Cadê as mulheres desenvolvedoras? Tipo, é difícil achar. Na maioria das agências, não no Brasil, tô falando de agências, tá? É de agência. Sendo bem claro nisso. A maioria dos desenvolvedores que trabalham com CRO, com Google Analytics, são homens. Então, como eu estou pegando principalmente os mais chegados dos amigos para poder tocar esse projeto para frente, inclusive tenho novas ideias, depois a gente conversa em off. É, como
Porque assim, como um projeto se sustenta? O projeto tem início, meio e fim. Eu não quero que isso tenha início, meio e fim. Eu quero que isso se transforme. Tanto aqui ou em outra plataforma, de acordo com o que as mídias vão mostrando pra gente. Que isso aqui é novo, entre aspas, né? Que agora todo mundo tá fazendo live 5 horas da manhã. Já viu isso? Eu sou taurina, eu amo dormir, jamais vou levantar 5 horas da manhã. Nem eu, me desculpe. Pobre dorminhoca. Pode ser assim, eu vou te passar a receita de R$ 1 milhão. Boa sorte. Não, É. uma coisa que eu Não, prezo é mas ó, sono. eu tô Pode brincando, falar, mas desculpa. isso é um diferencial, por exemplo. Um dos meus parceiros, ele levanta 5 horas da manhã para ouvir esses vídeos, e isso está fazendo diferença na vida dele. Então, eu acho assim, são posturas, Não, é são claro. valores, são A gente fala interesses, né? brincando, óbvio. A gente fala brincando. Mas, desculpa interromper, mas Não, só imagina. para encaixar, vai encaixar isso como você falou. Isso depende da pessoa. Por exemplo, questão de saúde, você dormir 7 horas por dia. Então, eu chego tarde. Antes eu chegava um pouco mais cedo, mas mudaram o horário da van lá da Whirlpool. Aí eu disse, Marcinho, 9 horas tá bom para você, que antes era às 8. E aí eu tive que me adaptar para, tipo, o único horário que eu tenho de academia, 6h30 da manhã eu levanto, 7 horas eu tô na academia. Então, mas por que eu tô na academia? Porque eu gosto, eu detesto academia, detesto. Eu vou porque o médico falou, ou você vai, ou você vai ter diabetes, pressão alta. Eu fiz os exames, o cara falou, você não faz exercício? Ah, eu jogo bola uma vez perdida, jogo futebol. Ah, procure fazer exercícios. Você já está numa certa idade que você tem que se exercitar, ou então você vai ter pressão alta ou diabetes. E aí eu que acordo 6h30 da manhã para ir para academia, que é o único horário que eu tenho. Se eu for à noite, chega aqui morto. A gente sabe como é chegar do trabalho Uhum. tarde. Mas, enfim, a ideia toda é essa, você se, como é que eu vou dizer? Priorizar. Você se priorizar e depois vir os outros. Não, e assim, igual o Tielo estava me falando, que ele que levanta para assistir. Isso aí faz com que a pessoa comece a ter disciplina. Ele Hábito. ajuda realmente, né? Então, assim, é Sim, como eu falei, embora já seja da característica do Cello ter esse comportamento. Então, veio de encontro às necessidades dele. Assim claro, como tem claro. muitas pessoas assistindo esses vídeos e fazendo diferença. Mas não deixa de ser esforço, dedicação, comprometimento, foco. É legal, assim, são nichos, né? Esses caras são influenciadores no mercado deles, nesse segmento ali. Sim. Vamos fazer as perguntas? Vamos Vamos. responder as perguntas. Tem gente ainda aí assistindo a gente? Tem seis. Consegue ver? Tem seis. É, 6 pessoas. tá bom. Primeiro pediram para a gente abordar engajamento. Acho que já foi dito. Foi Empilhando Ideias que perguntou. Com Para a gente relação ao abordar engajamento, o engajamento. que as pessoas têm que ter em mente é que o que gera engajamento é o seu conteúdo. É como você fala, o que você oferece. Por exemplo, aquele, oi, gente, tudo bem com você? É a forma que você tem que cativa a pessoa. Por exemplo, a Marcelinha aqui, a Marcelinha fala hello, my friends, é o jeito dela. Então, é um jeito É, diferente. Oi, gente, tudo bem, né? Então, assim, o que você fala do tutorial de fazer sua maquiagem. Então, a sua maneira, o que cativa a pessoa no seu canal é como você se comunica. O que você se comunica. O que você comunica, desculpa. Se comunica, não. O que você comunica. Por exemplo, vamos falar que eu vou abrir um canal para falar de paçoca ou do Bono, que são os meus dois assuntos que eu mais amo. Eu só vou atrair quem? Bonólatras. Eu tenho uma comunidade de bonólatras, inclusive. Porque caramba. é, são pessoas que gostam do Bono, que vai ouvir eu falar do Bono, por exemplo. Você vai enjoar a minha audiência aqui e fala, putz, mas esse Bono de novo, meu marido e meu filho não podem ver. Então, assim, mas para pessoas que o Bono é interessante, posso me considerar uma influencer, se eu fosse fazer esse conteúdo, entendeu? Sim. Então, esse é o seu conteúdo. E para que o meu conteúdo sobre o bolo seja interessante, o que eu vou fazer? Pesquisa, ver vídeos, o que tiver acontecendo de novidade eu vou trazer, entendeu? Então é isso.
Se o seu segmento é automóvel, eu amo carro antigo, por exemplo. Se eu Aham. começar a falar de coleções de carros, quando que surgiu. Eu fui para a igreja, por exemplo, no Mercury 46, maravilhoso, azul marinho. Então, assim, Que se você fala um legal. conteúdo que atrai, você vai ter uma audiência. E você vai fidelizando, porque vamos supor que, e se fosse um bate-papo nosso toda quinta, esse horário, as pessoas iam começar. Ah, foi legal o primeiro? Então, eles iam começar a acompanhar a gente para ver o que a gente está falando. Então, é aí que você Aham. começa a criar o engajamento. O engajamento é isso, você fazer com que crie um canal, ele se fortaleça, né, entre você Exato. e o seu seguidor. Exatamente. Segunda pergunta. Quais as melhores mídias para se destacar? Eu acho que isso eu vou dar uma resposta como comunicadora. Não existe a melhor mídia para se destacar. Eu acredito que existe a mídia que você mais se identifica. A Sim. mídia que mais você se identifica, eu falo inclusive isso com meus clientes. Nem toda mídia você precisa estar, que não faz sentido. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo da minha consultoria, por exemplo. Por que a Seskine não tem um Instagram, por enquanto? Porque eu tô focando esforços no Facebook, na página e no Aham. LinkedIn. Então, que para mim faz mais sentido do que eu ter um conteúdo ali da consultoria que esteja atrapalhando a navegação de pessoas que estão interessadas em ver outras coisas que não necessariamente a comunicação da minha consultoria. Como que eu trabalho a imagem da minha consultoria? Eu faço um anúncio de direcionamento para o site, que é o tráfego. Eu faço um anúncio de abertura no meu WhatsApp Business, que é um outro tipo de... Então, assim, qual mídia para mim, como consultoria, que está sendo interessante? Eu vou responder que neste momento é o Facebook Pages. Então, Aham. eu acredito que fica a dica aí. Não precisa estar em todas as mídias. A Verdade. gente viu que, em termos de interesse, o Instagram é o que mais está em alta no momento, não é? Assim, a Sim. maioria das pessoas estão. E aí eu brinco com os meus alunos também que a gente está na época da caverna 2.0. Lembra que na época da caverna eram os desenhos, né? Hoje Aham. em dia, o quê? Foto e vídeo. As pessoas só se comunicam Sim. assim. Muita pouca legenda, né? Muito pouco texto. Então, assim, você tem 6 segundos para chamar a atenção do seu usuário, com a É. imagem ou com o vídeo, né? Emojis. Emojis. As pessoas estão tão bem assim, otimizando até a forma de se comunicar. A verdade é essa. Pá, o cara quer colocar uma coisa, põe legal, bate É isso que eu ia palma. falar. Logo que surgiram os. Como é que chama? Agora surgiu a palavra. O curtir, amei, como é que ah, Reactions. os reactions. Eu ia falar, então, sumiu a palavra. Mas quando surgiram os reactions, as pessoas pararam de comentar, você lembra? Elas Aham. pararam de comentar e substituíram pelo like, amei, É, e aí o cliente falava, nossa, mas não tem mais comentário? Não é que tem comentário. Para as pessoas aquilo ali bastou, ela já deu o recado dela. Né? é verdade. Outra pergunta: como saber se o marketing da minha empresa está dando certo? Venda, né? Eu acho que quando tem engajamento e tem procura pelo seu produto. Olha, Tiago, eu sou muito feliz no trabalho que a gente faz, porque eu tenho resultado fazendo social media para estrutura metálica, Nossa, eu tenho difícil. resultado para cliente, quando eu quero dizer resultado para cliente. Pelo menos 4, 5, 6 pedidos na semana de orçamento. E eu tenho resultado para cliente médico. Eu comecei um trabalho recente para uma manicure e ela aumentou 30% o número de novas clientes em um mês. Então, assim, como que tem resultado? Você fazendo um trabalho bom, de estratégia, e aí tem que ter uma parceria bem grande com o cliente, né? O cliente tem que entender. Assim, existem marcas que vão para a internet para ter uma visibilidade e para ter Sim. um institucional. Então, assim, a venda não vai acontecer, mas a Aham. marca vai ser reconhecida. Então, isso também é uma outra forma de ganho, né? De resultado. Eu acrescento ainda mais. Depende do objetivo do cliente, dependendo do objetivo da marca.
se ele quer só ter popularidade, fazer uma campanha awareness, se ele quer vender uma campanha performance, aí você entra com plataforma, entra com N possibilidades, estratégias, e acrescento É. mais o seguinte, E lembrando também, Tiago, que para tudo isso o cliente precisa investir. Que exatamente, organicamente, sem investimento, não, não tem nada de resultado. desiste, desiste. Mas também não usar a mídia como muleta. Não. Analisar métricas. Quais são as métricas, quais são os KPIs principais que você quer medir para vender? E você vai saber, através das métricas e metas. Que não adianta você ter a métrica, você saber medir, ter o resultado, mas não vai saber se a performance está boa ou não sem meta. É. Acho que a última pergunta, como reduzir os custos sem prejudicar o marketing? Reduzir Métrica. custo do quê? De produto, do preço da minha consultoria, do quê? Foi a empilhão de ideias que mandou a Kaká. Como reduzir os Cacá, custos foi, você sem está por aí? prejudicar o marketing. Cacá, você está por aí? Se pronuncia para nós. É, É, eu acredito em redução de custos, eu acredito que seja é, de campanha sem prejudicar o marketing, eu acho que é o resultado. eu acho que, Otimização. por exemplo, aqui no interior é muito comum o cliente ter pouca verba para a gente fazer um trabalho de acordo. Eu vou pegar um exemplo de clientes locais que eu consegui melhoras também, aumento de 30% do tráfego de pessoas no espaço dela, que é o espaço comercial, fazendo campanhas de localização, tipo, de 20 quilômetros da onde está o estabelecimento dela, que é uma coisa super Aham, simples, né, Thiago, de fazer, com sim. investimento que mínimo e assim, e constante. Eu tenho feito todos os meses esse tipo de campanha. É uma das formas. Outra forma, você levar tráfego direto para o WhatsApp, que hoje o WhatsApp, somente o WhatsApp Business, né? Oh, Ele é assim, hoje em dia todo mundo se fala pelo WhatsApp. Então, assim, também com verba pequena, eu tenho conseguido resultados interessantes. Inclusive, uma das minhas clientes que eu tenho feito isso é a manicure, que eu falei que aumentou 30% o número de novas clientes. aham. E é uma cliente pequena, né? Nós estamos falando de uma verba pequena. Sim, é verba Por pequena, exemplo, não se compara com eu grandes tive players. no evento, no treinamento do LinkedIn, e aí eles só falam, primeiro que não tem uma atenção por enquanto para as pequenas empresas. E para eles a atenção é pelo menos 15 mil reais de investimento no mês. Muito Fora o pouco. aumento do escopo aqui, né? Imagina. Olha aí, a Kaká respondeu. Ah Eu lá. quis dizer em relação exatamente de ter pouca verba, mas construir um marketing bacana. Como fazer isso? Ó, Cacá, é isso mesmo. Você ter um bom conteúdo, um conteúdo que atraia, um conteúdo que chame a atenção do usuário, que venda o que. Qual que é a minha preocupação quando a gente vai fazer? Eu não faço conteúdo, tá? É a minha equipe que faz, mas é quando a gente vai discutir linha editorial e quando a gente vai defender com o cliente o começo do trabalho, é exatamente isso. A gente tem que vender, primeiro no briefing, primeiro a gente faz um briefing com o cliente. O que é o negócio dele, qual que é a dor dele, qual que é o objetivo dele com as redes sociais. E a partir disso, a gente vai fazer um briefing. Definir qual é a persona, por exemplo. A gente começou um trabalho recente e a persona é uma, sei lá, personal trainer, por exemplo. Aham, Então, aí a pessoa que vai escrever aquele conteúdo, quando a pessoa lê aquilo, vai ter uma informação como se fosse alguém de uma academia. Vamos pegar esse exemplo, tá? Como se fosse alguém numa academia explicando por que é importante, sei lá, você fazer o Pilates, por exemplo. Então, se você está vendendo o quê? Você está dando uma informação de algo que o seu cliente faz, mas você não está vendendo isso, você está agregando valor ao serviço dele. Bom, esse é o exatamente. primeiro passo. Segundo passo, é uma verba pequena, mas o que eu vou fazer? Faz localização, como eu acabei de dizer. Faz WhatsApp, direcionamento WhatsApp. Ele tem site, faz um direcionamento de tráfego para o site. Então, Sim. tem muita estratégia. Ele vai ser lançado agora. É uma academia que, como nós estamos falando de
personal trainer, é uma academia que vai ser lançada agora lá no Botânico. O Botânico é um bairro aqui perto. Faz o Rapidinho, básico. Marcinha, desculpa. Ah, Acho que a gente tá atingindo o limite da live, falta 10 segundos, mas aí eu entro de novo. bom, então tá bom. Acho que era Peraí, isso. eu vou entrar de novo, tá? 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Acho que a gente